Eu passo a palavra, então, para o ministro Ricardo Cueva. Bom dia a todos. Acho que está funcionando, né? É uma alegria estar de volta a esse contexto aqui. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu participo de eventos assemelhados, sob outra roupagem, outros nomes, outros patrocinadores, mas, enfim, a ideia é fundamentalmente a mesma. A tese por trás de tudo isso é de que há um hiato entre a atividade reguladora e fiscalizadora da Anatel e o devido processo legal, a legislação que rege o processo sancionador no Brasil. Ao longo desses anos, os debates têm sido inúmeros, mas os debatedores e os temas são muito assemelhados, e talvez seja isso que tenha me induzido em erro, porque realmente eu pensava que fôssemos falar aqui, até porque o nome do seminário é Fiscalização, Infrações e Sanções, mais uma vez, dessa questão, e não dessa questão trazida agora pelo ilustre procurador da Anatel. De qualquer maneira, esse tema é um tema que faz parte do repertório do juízo, obviamente. Eu, pessoalmente, não vou me furtar a ele, embora não tenha vindo aqui falar disso. A questão, até porque eu, como atuei intensamente como advogado no processo administrativo sancionador na área do sistema financeiro nacional, depois como conselheiro do CAD, vivi também a questão dos limites do controle judicial do ato administrativo, da sindicabilidade do ato administrativo e, particularmente, do ato de uma agência especializada, como as agências reguladoras, ou de uma entidade de defesa da concorrência. Esse tema trazido agora aqui é, sem dúvida, da maior relevância. É um tema bastante complexo, que desafia estudos e debates, porque, de fato, no Brasil ainda nós estamos nos albores dessa questão. Em que medida o controle jurisdicional do ato administrativo deve ou não entrar no mérito do ato? Tradicionalmente, todos sabem, é redundante dizer, a doutrina dizia que o ato administrativo era sindicável apenas nos seus aspectos externos de legalidade. O mérito deveria ser preservado. Com o tempo, e notadamente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da barbárie ocorrida na Segunda Guerra Mundial, da Constituição Alemã, que passou a vincular os atos administrativos não apenas à legalidade estrita, mas ao direito em geral, ou seja, a adesão dos entes públicos e privados deve ser não apenas à lei, mas ao direito, à ordem jurídica. A noção de que a sindicabilidade dos atos administrativos se limita apenas aos seus aspectos exteriores, à legalidade estrita, ela cedeu espaço a uma noção de que o Poder Judiciário tem, sim, o dever de controlar os atos também sob a ótica de seu mérito. Mas como fazer isso? É óbvio, e aí a doutrina da deferência, citada agora da Suprema Corte Americana, é da mais alta relevância. Ela tem sido lembrada inúmeras vezes pelo Judiciário brasileiro, não apenas nos casos em que se trata de controlar os atos regulatórios típicos, mas também os atos derivados da Agência da Concorrência, do CAD, que é basicamente um respeito do Judiciário à chamada discricionariedade técnica que esses órgãos têm, né? Esses órgãos, como se sabe, são compostos por técnicos de várias origens. O CAD tem economistas, tem advogados, a Anatel, sobretudo engenheiros, mas pessoas com uma formação técnica, que procuram, então, a partir de estudos, da prática, das melhores práticas internacionais, desenvolver regras regulatórias que vão resolver determinadas questões muito complexas que envolvem interesses muito poderosos de lado a lado. A maneira mais adequada de fazer isso já se viu nos Estados Unidos, que é o modelo que adotamos no Brasil para as chamadas agências reguladoras, é a transparência, são as consultas públicas, são as audiências públicas, é a transparência. Enfim, a transparência, já dizia o juiz Brandeis, é o melhor remédio para tudo, né? É o melhor desinfetante que já se inventou, é a luz do sol. É ela que permite que se debatam os interesses contrapostos, que se chegue a uma conclusão justa, razoável, não apenas sob o ponto de vista técnico, mas sob o ponto de vista do consenso geral sobre o que é melhor em determinada situação. É preciso ter sempre em mente, e o Judiciário tem isso muito em vista, que, sob a roupagem
de uma formulação técnica não se escondam a proteção de determinados interesses em detrimento de outros. E é disso que se trata quando o judiciário é levado a examinar algumas dessas questões. Não apenas o judiciário. O doutor Caio, como advogado da área da concorrência, deve ter testemunhado várias vezes situações em que a agência da concorrência é levada atipicamente, fora das suas funções estritas, a, de alguma maneira, arbitrar disputas que as agências reguladoras, por alguma razão, não querem ou não estão preparadas a resolver. Isso aconteceu várias vezes, para citar exemplos genéricos, no setor de portos, no setor de ferrovias, no setor de telecomunicações. Essa disputa em relação à VUM também foi levada ao CAD, diante do que algumas das partes envolvidas chamavam de omissão da agência reguladora. Então, essa questão hoje, apenas em rápidas pinceladas, sobre uma visão peculiar, uma narrativa minha, obviamente eu não expresso a visão do judiciário, mas a visão que eu tenho, em rapidíssimas pinceladas, do controle jurisdicional do ato administrativo regulatório, é de que hoje, num processo aberto, temos que nos mirar no exemplo americano, na deferência à discricionalidade técnica exercida pelos órgãos técnicos das agências, mas temos que dar cada vez mais importância à substantivação do devido processo legal nessas escolhas técnicas que são feitas. Ou seja, transparência, temos que verificar se essas políticas são equilibradas, temos que enfim, propor que haja, até mesmo, se for o caso, no judiciário, em vista de alguns julgamentos de extrema complexidade, que também lá, a exemplo do que o Supremo Tribunal Federal tem feito, se realizem audiências públicas para que esses interesses contrapostos possam se manifestar de maneira adequada. Essa, então, seria uma rapidíssima observação sobre a questão do judiciário e regulação. Há inúmeras questões aí. Será que devemos ou não ter um órgão jurisdicional especializado para julgar questões regulatórias? Talvez. Portugal adotou esse modelo recentemente ao criar um Tribunal da Concorrência e da Regulação, com sede em Santarém, com a finalidade de permitir que esses juízes, esses magistrados togados, de alguma maneira desenvolvam uma especialização, ainda que julguem o amplo espectro de questões regulatórias, mas que desenvolvam algum tipo de especialização para julgar esse tipo de questão. Em outros países, há modelos diversos, a adjudicação das questões ocorre diretamente pelo judiciário, a agência desenvolve um argumento técnico, apresenta, o juiz decide. No Brasil, o modelo que adotamos talvez não seja o mais adequado, porque, de fato, o processo administrativo, em sentido lato, no qual se desenvolve e se cria a norma regulatória, depois é levado ao escrutínio do judiciário a partir de um juiz de primeiro grau que pode decretar, que pode conceder uma liminar, muitas vezes com efeitos paradoxais e desastrosos para os consumidores que ele visava proteger, pode decretar a inconstitucionalidade daquela norma incidentalmente, isso sobe de instâncias e está sujeito a inúmeros recursos. É um processo que realmente precisaria ser repensado e eu acho que mereceria um seminário dedicado exclusivamente a ele, a essa questão do controle jurisdicional dos atos regulatórios. Agora, quanto ao tema geral do seminário, e me parece que também dos outros painéis que serão hoje desenvolvidos, a questão parece que também exige alguns cuidados. Quer dizer, nós, no Brasil, hoje, em relação ao direito administrativo e sancionador, temos uma clara evolução. A nossa Constituição claramente assinala. O Judiciário está cada vez mais atento à necessidade de observância do devido processo legal nos processos sancionadores, mas, no entanto, esse lento processo civilizatório
do Estado brasileiro de adequação ao devido processo legal parece não ter chegado a todos os seus rincões. As agências reguladoras tradicionais, o Banco Central, a CVM, o CAD talvez já possa ser incluído nesse rol, elas já têm se adequado a isso, aos preceitos da Constituição da Lei 9784, criando processos sancionadores mais adequados, em que se obedecem todos os preceitos, inclusive o princípio da proporcionalidade, né, na sua tríplice dimensão, da adequação da medida à finalidade para que exista aquela norma, da necessidade da medida, ou, em outras medidas, o subprincípio do meio menos gravoso, e a terceira dimensão da proporcionalidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito, saber se há ou não proporção entre aquela medida concreta e a finalidade da norma. No entanto, no Brasil, talvez haja, e isso já tenho dito em algumas circunstâncias assemelhadas aqui nesse mesmo auditório, a necessidade de dar um passo adiante. O passo adiante talvez seja, além da centralização que já tem sido feita pela Advocacia Geral da União, de procurar, nessas agências reguladoras, criar núcleos de competência técnica que sejam capazes de efetivamente levar esses processos administrativos sancionadores a bom fim, ao cabo, e aplicar efetivamente e cobrar sanções, porque não basta julgar as infrações, é preciso impor sanções adequadas, razoáveis, proporcionais, inscrevê-las em dívida ativa e cobrá-las para que elas deixem de ter uma dimensão meramente simbólica. Isso parece que tem sido feito de algum modo, não serei eu a pessoa adequada para avaliar isso, mas parece que já tem havido uma tendência nesse processo. Me parece que haveria necessidade no Brasil, esse é um debate que eu deixo em aberto, de, a exemplo do que acontece em outros países, avançar também no que diz respeito à legislação, né? Nós, hoje, já temos uma definição muito clara e já se tornou lugar comum de que o direito administrativo sancionador no Brasil, a partir da Constituição e dessa lei a que me referi há pouco, ele tem uma área comum com o direito penal, ou seja, ele divide princípios, preceitos e regras com o direito penal. Há que haver, por exemplo, a observância do princípio da legalidade estrita, da anterioridade da norma, da tipicidade. A tipicidade, obviamente, no direito administrativo não há de ser cerrada como no direito penal, mas ela pode ser mais elástica, mas há que haver algum tipo infracional em obediência ao princípio da segurança jurídica. Isso tudo tem sido deixado ao sabor de legislações variadas, multiformes, e que muitas vezes que nasceram em outras épocas. Enfim, não há uma cultura do processo sancionador no Brasil. Seria o caso de criarmos no Brasil um instrumento, uma lei quadro de o que os portugueses chamam de contraordenações, ou de que os alemães chamam de Ordnungswidrigkeit, enfim, de uma categoria específica de infração administrativa que realmente atenda a todos esses requisitos e facilite a vida da agência reguladora e do administrado, permitindo que esses trilhos de legalidade, do devido processo legal, sejam observados. Isso está longe da realidade, né? Me parece que apenas as agências reguladoras tradicionais, Banco Central, CVM, é que já tem essa adaptação realmente concretizada. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer em outras agências reguladoras. Uma lei dessa natureza seria importante para que se adotassem, então, esses mecanismos. Uma outra ideia, talvez, a explorar, a debater, seria a criação, talvez, de uma meta-agência. Não sei se a AGU poderia desempenhar esse papel ou não. Isso já houve nos Estados Unidos, uma conferência das agências administrativas que existiu por 30 anos, no final da década de 60 até 95, que era uma agência encarregada, uma meta-agência, encarregada de verificar se as agências reguladoras, que lá nos Estados Unidos têm um mandato específico e delimitado no tempo, exerciam ou não a contento suas funções, e isso, obviamente, incluía a fiscalização, a aplicação de sanções adequadas e proporcionais. Essa talvez seja uma etapa importante para que nós possamos avançar nesse debate
e que no próximo ano podemos ter uma novidade, talvez um debate, um seminário em que essa questão já tenha sido posta atrás. Obviamente, um tema decisivo que foi lembrado aqui hoje, nas apresentações, é a questão dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, né? Os mecanismos voltados à consensualidade, eles ganham importância cada vez maior no mundo inteiro. No Brasil, nós já temos exemplos abundantes disso. A CVM talvez seja a entidade que mais tem feito isso com competência. É um modelo para todos, porque criou dentro do órgão uma comissão com vários profissionais, não apenas os integrantes do colegiado da diretoria, mas procuradores, superintendentes, pessoas de várias origens que podem levar o colegiado, que vai decidir se aquela proposta de acordo é viável ou não, um pano de fundo objetivo, concreto e alheio a pressões. O CAD tem feito isso também com algum sucesso. Parece que esse é o caminho. Se vamos adotar o modelo dos TACs, que o Ministério Público já vem usando com maior ou menor sucesso, com base na Lei da Ação Civil Pública, desde 85, grosso modo, se vamos adotar os TACs ou se vamos criar mecanismos consensuais dentro de cada agência, dentro de cada lei específica que rege a agência, isso é discutível, mas, enfim, eles já existem, é possível realizar tanto o TAC quanto os TCCs no CAD, ou quanto na CVM, o equivalente de um acordo. É preciso avançar nisso, porque, muitas vezes, é através dessa criação de consensos que realmente se consegue atingir a finalidade para a qual foram criadas as agências regulatórias. Então, com essas brevíssimas considerações, eu agradeço a todos. Muito obrigada, ministro.